Pessoal, eu trago também para a aula de hoje um tema bastante importante. Para quem ainda não sabe, hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E tem uma frase aqui que diz: são as pequenas atitudes que podem mudar o mundo, preserve. Então, é muito importante que a gente não deixe passar esse tema justamente nessa data. Por quê? Porque nós estamos inseridos nesse ambiente e se as nossas ações não forem boas, não forem ações responsáveis com esse meio, nós sofreremos, como já estamos sofrendo, e sofreremos muito mais no futuro as consequências das nossas ações. Então eu trouxe aqui algumas imagens para a gente refletir sobre algumas situações em que a gente precisa modificar, certo? As nossas ações para poder preservar esse meio ambiente. Nessa situação aqui, ó, nós vemos um solo, aqui a palavra solo, poluído, ou seja, o homem vem colocando lixo no solo e além de prejudicar o solo, prejudica também a nossa saúde, certo? Porque esse lixo atrai insetos, baratas, ratos e provocam doenças na comunidade. Então, é preciso que a gente repense essa atitude de estar colocando lixo no nosso solo. Uma outra imagem aqui, ó, que trata dos nossos rios, gente. Nossos rios estão sendo poluídos. E quem polui esses rios são os seres humanos, certo? Nosso rio Trapunhaém, por exemplo, está muito poluído. Então, precisamos também cuidar dos nossos rios. E nessa outra situação aqui, a gente repensa também, ó, o uso da água. A nossa água vem sendo desperdiçada, certo? E aí a gente sofre as consequências disso. A falta de água, que está muito grande atualmente, certo? Então são consequências de algumas ações onde o desperdício de água é muito grande. Nessa outra imagem aqui, nós vemos uma situação onde os nossos animais eles estão sendo extintos. O homem realiza a caça indevida, mata esses animais e daí a gente percebe depois a extinção. São animais que muitas vezes não conseguimos mais encontrar na natureza, porque o homem tem feito essa caça indevida. Nessa outra situação a gente vê o nosso ar poluído. Ar, certo? Aqui, ó. As fumaças, né, das grandes empresas vêm poluindo o nosso ar e daí prejudica também a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Ainda voltando ao nosso ar, nós temos as queimadas, ó. As queimadas, as nossas árvores vêm sendo desmatadas e também além do desmatamento, que muitas vezes pode acontecer através de queimadas, né? Nós temos uma poluição do ar também, que a queimada traz essa poluição junto com ela, certo? E daí nós vemos que as nossas aves também sofrem com essas queimadas, né? Muitas morrem, muitas das nossas aves têm que se deslocar para outros locais, justamente por conta dessas queimadas. E aqui nós vemos também uma situação de desmatamento, então as nossas árvores estão sendo cortadas indevidamente. E nós sabemos que elas têm um papel muito importante na natureza, na purificação do ar, principalmente. Então nós precisamos rever, o homem precisa rever essa questão. E nós temos aqui também, ó, as nossas aves. Como eu já falei, muitas sofrem com as queimadas, mas também com a caça indevida. Vejam quantas aves mortas aqui, certo? Então, é muito complicado, porque a gente percebe que o homem não vem cuidando do nosso meio ambiente. Pessoal, diante dessa frase aqui, ó, que eu já li, são as pequenas atitudes que podem mudar o mundo. Então, eu vou colocar, após essa aula,
um link de um vídeo que vocês podem assistir no YouTube, que é uma reflexão, certo? Da fábula do beija-flor, e daí vocês podem estar assistindo, e aí a gente vai poder tirar nossas próprias conclusões com relação ao nosso papel nesse meio ambiente, certo? Se cada um fizer sua parte, com certeza teremos um ambiente muito melhor. Agora eu quero propor para vocês uma atividade, tá certo? Que é essa atividade aqui. Depois eu vou tirar uma foto e vou deixar para vocês copiarem no caderno de vocês, certo? Então, no caderno, vocês vão colocar Educação de Jovens e Adultos, EJA. Na outra linha, vocês podem dar um espaço, pular uma linha para não ficar tudo pegadinho, certo? Nazaré da Mata. Embaixo nós temos, 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. E aqui eu coloco a primeira questão da nossa atividade. O que precisamos preservar? Diante de todas as imagens que eu mostrei para vocês, eu fiz aqui uma lista, árvores, rios, solo, ar, aves, água e animais, certo? Uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão colocar essa lista no caderno, só que eu não quero com esse tipo de letra aqui. Vamos relembrar que tipo de letra é esse? Letra maiúscula de imprensa. Eu quero que vocês coloquem essa lista no caderno, ok? Nós já refletimos que precisamos preservar tudo isso aqui para que tenhamos um ambiente melhor. Então, eu quero que vocês passem essas palavras para a letra cursiva. Daí vocês podem estar consultando o alfabeto que a gente viu na primeira parte dessa aula. Então, quem tiver dúvida pode estar consultando o alfabeto. Eu vou colocar só aqui a primeira palavra na letra cursiva, só para vocês verem como vocês vão escrever no caderno, certo? Então, eu tenho a letra A. Eu tenho a letra R, eu posso consultar aqui, R. Eu tenho a letra V, tenho a letra O, E, aliás, R, depois o E e o S, certo? E aqui eu tenho um acento agudo, porque senão vai ficar árvores, ok? Então, vocês vão fazer isso com todas as palavras. Escrever essas palavras no caderno, mas não nesse tipo de letra. Eu quero na letra cursiva, tá certo? E aqui na segunda questão, eu peço para que vocês escolham duas das palavras acima. Aqui, vocês podem escolher uma palavra e formar uma frase, e depois escolher outra e formar outra frase. Escolha duas das palavras acima e forme frases, ok? Eu vou tirar uma foto dessa atividade e vou colocar aqui no grupo para que vocês possam observar melhor e passar para o caderno, ok?